E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos entender sobre o que aconteceu com as concorrentes de Britney Spears. No passado, lá no final dos anos 90, o formato Britney Spears mudou muito a indústria fonográfica. O sucesso do Baby One More Time, vendendo mais de 30 milhões de cópias, abriu um novo nicho de mercado e as gravadoras não tinham artistas para aquele nicho de mercado. Então, durante alguns meses, apenas se falava em Britney Spears vendendo para adolescentes. Rapidamente as gravadoras viram aquilo como uma oportunidade e começaram a lançar em série os seus próprios formatos de Britney. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, eu também lancei a loja de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá inspirados pelos artistas que eu trago aqui nos vídeos. Então, se você é fã de Britney, corre lá para você poder conhecer a nossa coleção linda inspirada pela lenda, tá? O link tá fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo. Com um clique, você chega lá e vê tudo. Vamos começar com a Willa Ford, que dessa lista provavelmente é uma das minhas favoritas. A Willa começou de fato a sua carreira em 1998, quando ela assina com uma gravadora pequena chamada MDA Records. Porém, essa gravadora não deu tanto futuro para ela e rapidamente ela assina um novo contrato com a Atlantic Records. E é a partir daí que a carreira da Willa começa. A princípio, o nome artístico dela não era Willa Ford, ela se chamava Manda. E uma das coisas que nós vamos perceber em comum entre alguns desses artistas aqui desse vídeo é que eles começaram meio que no mesmo lugar, ou seja, a trilha sonora do Pokémon, o filme de 1999, que é o filme do Mewtwo. Ainda com o nome de Manda, ela aparece em uma das músicas principais dentro do soundtrack, que inclusive me atrevo a dizer que é uma das melhores do soundtrack, a música Lullaby, que também é conhecida como Canção do Jigglypuff. Ela também foi um dos atos de abertura da Into the Millennium Tour dos Backstreet Boys, que é uma das turnês mais incríveis que eles já fizeram e foi bom para apresentar ela para o mundo. Só que no momento que ela participou da turnê deles, ela ainda não tinha lançado o seu álbum debut Willa Was Here. Esse disco só foi sair de fato em 2001, quando ela assina um contrato com a Lava Records, que era uma gravadora que distribuía através da Atlantic Records. E vale lembrar também que ela mudou o seu nome artístico para Willa Ford por conta da Mandy Moore. Como ela chamava Manda no passado, a gravadora acreditou que isso poderia gerar um pouco de confusão com a Mandy Moore. Afinal de contas, Manda é muito próximo de Mandy. Então, por conta disso, eles trocam para um nome completamente diferente fora da curva, que é Willa Ford. Sendo assim, ela consegue gravar o seu primeiro álbum, que é o Willa Was Here. E uma coisa curiosa sobre a Willa Ford é que ela teve controle criativo e principalmente de composições durante o seu primeiro álbum, algo que é muito difícil de se acreditar que um artista normalmente teria no seu momento de estreia. O disco Willa Was Here foi um flop, mas o primeiro single do projeto, que é a Wanna Be Bad, se tornou uma música bem viral na época. Inclusive, essa música conseguiu ficar na parada da Billboard em número 59. E vale lembrar também que essa música vendeu 200 mil cópias dentro dos Estados Unidos. O segundo single do álbum foi um fracasso comercial enorme, que foi a música Did You Understand That? Vale lembrar que a Willa Ford, inclusive, culpou o 11 de setembro como o que estragou o lançamento da música, o que a gente sabe que não foi, né? Eles também tentaram trabalhar mas o álbum já estava fracassado e infelizmente a Willa não prolongou durante muito tempo a promoção desse disco. Ela começou a fazer campanhas para Pantene, ela foi parar na MTV, conseguiu um contrato com a MTV, participou de algumas coisas ali com eles e em 2003 ela volta com um novo álbum gravado que ela não chegou a lançar oficialmente, mas ela chegou a promover 2 singles do trabalho, um oficial e o outro ela só jogou no site dela. No caso, o primeiro single foi Toast to a Man, né? E depois nós tivemos a música que daria título ao seu novo álbum de estúdio, Sexy Sex Obsessive.
Depois do cancelamento do segundo álbum da Willa, ela acabou focando seus esforços em outras coisas. De 2005 a 2006, ela apareceu, por exemplo, como uma doll convidada no show das Pussycat Dolls no clube em Las Vegas. Em 2010, ela lança sua primeira música desde 2003, que foi All This Time, uma música online colaborando com Riley Smith. Em 2011, ela tenta voltar à sua carreira musical fazendo um show de estreia no The Viper Room. Ela lançou inclusive uma música nova nesse show chamada Back Back Back, que não foi lançada oficialmente, mas foi performada. Em 2014, ela tenta novamente isso, participando da música Rock Tonight, mas no final das contas desiste totalmente da carreira musical para focar em outra coisa. A Willa, assim, faz um curso de designer de interiores e começa a trabalhar na área. Rapidamente, ela consegue um bom sucesso como designer de interiores, aparece na televisão para divulgar o seu trabalho e afins. E quando perguntada sobre a carreira musical, ela diz que o que fez ela desistir foi a própria indústria, porque a indústria era muito difícil com mulheres. E a gente sabe que é verdade. Ela diz que a saúde mental dela acabou durante o seu processo aí de carreira musical. Jessica Simpson vem a seguir, né, gente? Jessica Simpson foi uma promessa do Tommy Mottola. Em 1998, ela começa a produzir o seu primeiro álbum de estúdio e vale lembrar que ela veio de uma raiz gospel. Ela era uma cantora gospel, o primeiro disco dela foi patrocinado pela própria avó e serviu como um demo para apresentar os seus grandes vocais para outras gravadoras. Só que o Tommy Mottola queria uma artista pop, então ele começou a moldar a Jessica. A princípio, ele acreditava que o que fosse fazer ela se destacar das outras artistas e vender o seu trabalho seria a sua imagem. E no final das contas, a imagem da Jessica é basicamente o que nós vemos da Britney e da Christina. Ele queria vender a imagem com uma voz um pouco diferente, que é algo que a Christina também tinha, a voz. Então, para ele, vender o combo Jessica Simpson era você estar comprando Britney e Christina ao mesmo tempo. Só que a gente sabe que não foi isso, né, que aconteceu. De qualquer forma, Sweet Kisses veio aí oficialmente como o primeiro álbum da lenda e entregou pra gente um primeiro single que foi um grande sucesso, que é I Wanna Love You Forever, que é uma música que eu adoro. Essa música conseguiu ficar inclusive em terceiro lugar na parada da Hot 100 dos Estados Unidos e vendeu mais de 1 milhão de cópias naquela época, só a música. O disco Sweet Kisses foi igualmente um sucesso e passou de 4 milhões de cópias vendidas. Porém, o mercado forçava Jessica Simpson a ficar cada vez mais pop, e foi isso que o Tommy Mottola fez no segundo álbum de estúdio da lenda. Quando eles lançaram Irresistible, a Jessica já estava muito mais pop do que nunca. No primeiro álbum, nós tínhamos faixas pop, mas a gente percebe que o álbum tinha um repertório majoritariamente R&B, coisa que tanto Christina quanto Britney não fizeram tanto, que elas fizeram nos seus primeiros álbuns coisas bem pop. Só que aí, pro Irresistible, ela fez o mais genérico e comercial possível, e isso foi notado e negativamente reverberou na carreira dela. O disco foi um super fracasso comercial. Depois disso, a Jessica resolveu fazer um reality show na MTV ao lado do seu namorado, o Nick Lachey. O sucesso deste reality show foi muito grande. Quando eu falo muito grande, é muito grande no aspecto de várias pessoas terem feito a mesma coisa no passado para poder, vamos dizer assim, também impulsionar as suas carreiras. O sucesso da Jessica Simpson nesse álbum fez, por exemplo, com que ela lançasse o disco In This Skin. E o sucesso do In This Skin fez o quê? Simplesmente que a Jessica Simpson vendesse 15 milhões de cópias com o seu álbum. O sucesso do álbum foi tão grande que ela emplacou 3 hits totais: With You, Take My Breath Away e Angels. Ela chegou a lançar outras coisas depois disso, como por exemplo o disco A Public Affair, que foi indicado ao Grammy, e também o Do You Know, que foi um rebranding que ela tentou fazer lançando um disco de country. Ela também lançou um disco de Natal quando a sua carreira de fato terminou em 2010. E foi neste momento que Jessica Simpson resolveu colocar todos os seus esforços e dinheiro em produtos para mulheres. Então ela desenvolveu uma linha fitness, ela começou a vender roupas, ela começou a vender cabelo, ela começou
começou a vender maquiagem, sapatos, tudo. E assim ela conseguiu se tornar bilionária. Alguns anos atrás ela fez um livro chamado Open Book, que era uma biografia. Nessa biografia ela lançou algumas músicas inspiradas que ela não lançou, vamos dizer assim. Ela literalmente colocou na internet as músicas no SoundCloud pra gente poder escutar. São músicas bem diferentes do tipo de repertório que normalmente ela faz. Mas a gente considera isso como um lançamento porque é algo novo, saído de Jessica Simpson depois dela nunca ter feito mais nada. Ao lado de Jessica Simpson, temos uma artista que hoje é vista como uma das maiores atrizes da atualidade, que é Mandy Moore. A Mandy Moore estreia com o seu single Candy em 1999, uma música perfeita para aquela época. Ela foi comparada a Christina, Jessica e Britney durante muito tempo, principalmente por conta do seu visual. Ela conseguiu fazer com que a música Candy chegasse oficialmente em número 41 na parada da Hot 100. Mais tarde, ela conseguiu vender 500 mil cópias com esse single somente dentro dos Estados Unidos, um sucesso enorme. O single conseguiu outras paradas no mundo também, como por exemplo na Austrália, que chegou em número 2. Em dezembro de 99, ela lança oficialmente o seu álbum de estúdio So Real, que inclusive ela detesta. Esse álbum foi lançado pela Epic Records, então ela era a aposta da Epic. O álbum recebeu um lançamento limitado em alguns países, ele recebeu críticas mistas e no final das contas acabou relançado com o título de I Wanna Be With You. O álbum pode ter feito um determinado buzz, mas ele recebeu uma crítica mista pelas pessoas terem comparado ele muito com projetos de outros artistas da época, como Britney, como Christina, como Backstreet Boys, NSYNC, Jessica Simpson e afins. Inclusive, a Mandy Moore disse que devolveria o dinheiro de todo mundo que gastou comprando esse álbum se ela pudesse, porque ele é muito ruim. Quando ela de fato consegue lançar o seu álbum Mandy Moore, ela de fato tenta se encontrar como artista, fazendo um projeto um pouco mais diferente, mas ao mesmo tempo pop. O terceiro álbum dela também não foi muito bem aceito e julgaram ele como uma produção ruim. Depois disso, ela resolveu começar a focar todos os seus esforços em atuação. No meio tempo disso, ela terminou seu contrato com a gravadora lançando Coverage, que é um álbum de covers, e o seu disco inédito Wild Hope. Ela também lançou o álbum Amanda Leith em algum momento. Ambos sem grandes sucessos e impactos comerciais, mas no cinema ela continuava crescendo. Depois de 2009, do Amanda Leith, ela pega e começa a de fato focar somente em atuação. Ela participa, por exemplo, de Enrolados, ela vira uma das maiores atrizes da série This Is Us e em 2020 faz um comeback musical lançando Silver Landings. Recentemente, ela lançou seu novo álbum In Real Life. A Anastasia, ou Anastácia, como eu vou estar chamando nesse vídeo aqui, foi também uma das cantoras que mais impactou a indústria naquela época. A Anastasia tinha uma coisa bem diferente no seu repertório, que era sem sombra de dúvidas o fato dela ser uma mulher mais velha do que as outras artistas da sua época. Ela foi lançada com mais de 30 anos, algo difícil de se acreditar, mas isso não impediu ela naquela época de fazer sucesso. A música dela, I'm Outta Love, que foi o primeiro single do seu álbum Not That Kind, foi um super sucesso comercial, porém ela sempre fez mais sucesso fora dos Estados Unidos do que de fato dentro dos Estados Unidos. Mas ainda assim, ela era muito reconhecida nos Estados Unidos. O Not That Kind fez um grande sucesso internacional. O álbum vendeu mais de 7 milhões de cópias em todo o mundo. Então, a expectativa pelo segundo álbum de estúdio estava altíssima. Assim, Anastasia lança Freak of Nature. Esse álbum tinha um foco um pouco maior nos Estados Unidos, e isso é algo bem interessante da gente enfatizar também, porque a maioria das pessoas achava que pelo sucesso de I'm Outta Love, o primeiro álbum conseguiria bombar e ficar estável nos Estados Unidos, mas ele não conseguiu. Já no segundo álbum, eles realmente fizeram um álbum bem para os Estados Unidos, tanto que toda vez que eu indico Anastasia para algum novo fã conhecer de pop, eu sempre indico o álbum Freak of Nature, porque o Freak of Nature ele é bem fácil de absorver. Uma das músicas mais conhecidas desse álbum, por exemplo, é Paid My Dues, que é o lead single do projeto, e também Why You Lied to Me, que é uma música ótima.
Porém, foi no terceiro álbum mesmo que ela chegou num patamar completamente novo como artista, quando ela lança o auto-intitulado Anastasia. Por mais que ela não tenha mudado a imagem dela de artista, ela mudou o seu som, ela fez um rebranding em como ela apresentava sua música para o mundo. Ela fez um disco muito mais pop rock e também colocou algumas influências clássicas. Isso fez com que o álbum atingisse um público completamente diferente e bombasse. O single principal do projeto, Left Outside Alone, é um dos maiores hits que nós tivemos naquele ano. O álbum ficou no top 10 dos álbuns mais vendidos no mundo no ano de 2004, uma coisa absurda. Após tudo isso que ela viveu, ela passou por uma situação trágica, que foi a descoberta de um câncer de mama. O câncer fez com que ela se afastasse dos palcos e virasse matéria no mundo inteiro. Após o tratamento do câncer, ela tenta voltar com um disco intitulado Heavy Rotation, que não faz tanto sucesso comercial. Logo após esse álbum, ela descobre outro câncer e trata novamente esse câncer. E no meio tempo disso daí, ela lança um disco de covers intitulado It's a Man's World, que acabou se tornando um sucesso bem relevante, vamos dizer assim, pelas releituras da lenda, principalmente das músicas de rock. Porém, após isso, ela lança de fato o seu álbum de estúdio de inéditas, que foi o disco Resurrection, lá em 2014. O Resurrection, ele foi muito importante porque de fato foi a ressurreição dela. Ela literalmente passou por coisas que as pessoas julgam como o fim da vida e ela conseguiu vencer isso 2 vezes. Então foi um momento muito grande para ela e ela quis refletir isso naquele álbum. E conseguiu refletir, porque o álbum é de longe um dos melhores repertórios dela. Ela logo após isso tentou emplacar um novo álbum lançando o Evolution, que foi um flop absurdo. Inclusive o disco só tem um single. Vale lembrar que depois disso ela ficou sem gravadora e não lançou mais nada. Porém, recentemente ela anunciou que vai lançar um álbum novo de covers em 2023, que é algo que nós podemos já ficar de dedos cruzados que vai vir muito aí. Não se sabe ainda se é um lançamento por uma gravadora ou se é um lançamento independente. Nós ainda vamos descobrir. Uma outra artista que fez um grande sucesso na sua época, que literalmente abandonou sua carreira no auge, foi a Billie Piper, que é conhecidíssima por conta dos seus papéis na televisão também em filmes e séries. A Billie Piper de fato começou a sua carreira quando ela conseguiu participar de alguns comerciais quando ela ainda era criança. Em certo ponto ela faz uma demo, manda para uma pessoa ali da indústria fonográfica que gosta do trabalho dela e resolve contratá-la para gravar um álbum. Ela recebeu seu contrato de gravação aos 15 anos de idade e em 1998 se tornou a artista mais jovem no Reino Unido a ter um single #1 na parada do Reino Unido, que foi Because We Want You. Essa música foi lançada dentro do nome ainda apenas Billie. Depois ela colocou o Piper. Ela em seguida lançou Girlfriend, que foi um super sucesso também e estreou em número 1. O efeito de sucesso dela fez com que ela lançasse o seu álbum Honey to the Bee, que também entregou a música Honey to the Bee, que é um puta sucesso no Reino Unido. Na verdade, a Billie Piper era a Britney do Reino Unido. Após o sucesso do álbum Honey to the Bee, a Billie Piper conseguiu oficialmente lançar uma música dentro da trilha sonora do Pokémon, que foi um single interessante dela lançar também nos Estados Unidos, que foi a música Making My Way. Ela lançou também She Wants You dentro dos Estados Unidos, mas a música não foi um grande sucesso comercial. Na verdade, ela ficou focada mesmo em produzir o seu segundo álbum de estúdio, no lugar de tentar uma carreira nos Estados Unidos. Ela consegue seu terceiro single #1 com a música Day and Night, o lead single do seu novo álbum de estúdio Walk of Life. Ela conseguiu lançar o segundo single da sua carreira, que pode não ter sido o #1, mas foi uma música relevante dentro do Reino Unido, que foi Something Deep Inside, que chegou em número 4. Ela conseguiu um sucesso moderado de início de era, mas rapidamente o álbum caiu nas paradas. Na autobiografia que ela fez, ela afirma que o disco foi uma bomba comercial. E vale lembrar que o Walk of Life é o último single do projeto também e o último single que ela lançou de fato na sua carreira. Depois disso, ela abandona oficialmente sua carreira no auge. Ela podia ter feito muito mais, mas ela preferiu sair do universo da música, que era algo que sugava muito ela e ela se sentia mal com aquela carreira que ela tinha. Na verdade, ela se envergonha da sua carreira musical. Várias entrevistas
entrevistas que ela dá, ela se mostra totalmente envergonhada com o que ela viveu e foi. Triste, né? Porque ela foi um grande ícone pop e mudou a vida de muitas pessoas. Mas uma coisa também que é bom a gente enfatizar é que depois que ela focou na atuação, ela fez papéis incríveis, como por exemplo em Doctor Who e Penny Dreadful. Um outro sucesso dentro dos Estados Unidos foi a Vitamin C, outra artista que também apareceu na trilha sonora do Pokémon O Filme. Ela começa sua carreira de fato em 1998, quando assina um contrato com a Elektra Records para se tornar uma artista solo pop. Ela conseguiu chegar na Billboard 200 em número 29 com seu álbum de estreia, o Smile. O ponto alto da carreira dela, sem dúvida, foi a participação dela no Pokémon, como eu disse, que conseguiu entregar Vacation, uma das músicas mais reconhecidas do filme. Também, bom a gente lembrar isso. A oportunidade de marketing da carreira dela foi muito boa e ela lançou várias coisas como uma estrela pop. Ela criou vários produtos licenciados, lançou sua própria boneca, batons, ela lançou uma linha de cabelos, entre outras coisas. Tudo isso rendeu para ela uma boa grana na época. No final dos anos 2000, ela lança o lead single do seu novo álbum More, que foi a música The Itch. A música conseguiu alguma popularidade nas paradas de dance club da Billboard, mas a música foi de fato um sucesso enorme na Austrália, que fez com que Vitamin C chegasse em número 6 na parada. O álbum More foi um grande fracasso comercial e depois dele nós não vimos mais músicas da Vitamin C. Em 2012 ela ingressou na Nickelodeon como vice-presidente de música e em 2019 na Netflix, onde por exemplo os créditos dela aparecem em shows como Julie and the Phantoms. Recentemente ela foi apresentada numa série de podcasts da nossa querida Netflix, onde concentra na cultura e trabalho e nos funcionários da empresa. E ela é uma das maiores ali dentro. E a última, né, gente? A Brooke Ellison, que teve um fim trágico. A Brooke Ellison muda para Los Angeles e faz amizade com ninguém mais, ninguém menos do que Michael Jackson. Após isso, rapidamente ela começa a desenvolver uma carreira musical. Um amigo criou para ela um site na época e colocou algumas músicas em MP3. Isso levou ela a ser reconhecida rapidamente e conseguir um contrato com a 2K Sounds, que era parte da Virgin Records. O lead single do projeto dela, que foi The Kiss of Goodbye, foi o único single lançado do primeiro álbum dela, que também é intitulado Brooke Ellison. O single só conseguiu chegar na parada de Hot Single Sales da Billboard. O primeiro álbum dela teve contribuições da Maya, do Robert Palmer e da Meredith Brooks. O disco recebeu, infelizmente, críticas negativas. Na verdade, ele foi massacrado pela crítica, onde criticaram ela por ser apenas mais um produto sem personalidade dentro da indústria fonográfica. Ela conseguiu fazer algumas trilhas sonoras para a Disney ali, antes de fato ficar com uma carreira totalmente fora do universo da indústria fonográfica. Em 2008, ela faz um teste com sucesso para entrar em um grupo novo de música que estava sendo lançado, chamado The Beach Girl 5, que inclusive saiu em uma turnê pelos Estados Unidos e Europa. Elas conseguiram o single Scratch, que conseguiu aparecer ali no Keeping Up with the Kardashians. Porém, após 2 singles apenas, o grupo se desfez. Só que ela continuou cantando de forma independente, se apresentando em musicais, entre outras coisas. O problema é que ela sofreu um acidente, e o acidente colocou ela no hospital em estado vegetativo. Uma coisa tristíssima. Esse estado vegetativo da Brooke já dura mais de 4 anos. Na verdade, ninguém tem notícias dela há mais de 1 ano e meio. Ninguém sabe se ela ainda se mantém vegetativa no hospital, se ela morreu, o que aconteceu com ela. Ninguém sabe. A mãe dela costumava atualizar uma conta que ela tem dentro ali do Instagram, mas desde então, há 1 ano e meio atrás, nós nunca mais tivemos nenhuma atualização. A mãe dela fez uma vaquinha online para conseguir arrecadar dinheiro para pagar as despesas hospitalares. Afinal de contas, ela não consegue trabalhar, ela não consegue fazer as coisas porque está cuidando da filha, então as despesas acabam sendo bem altas. Na última atualização que nós recebemos há 1 ano e meio atrás, ela disse que a sua filha continuava em estado vegetativo, mas que os órgãos funcionavam muito bem e que os exames de sangue e sinais vitais estavam muito bons. Ela conseguia manter níveis de oxigênio, mas ela ainda
ainda não estava respirando 100% por conta própria. Ela tinha um umidificador para manter suas secreções em um nível que ela conseguisse tossir sozinha, mas consciência mesmo ela não tem. Então é isso, gente. Isso aqui é o que aconteceu com as Britney alike. Agora eu quero saber de você. Você conhecia algumas dessas histórias? Você conhece outras Britney alike? Comenta aqui que a gente pode fazer um parte 2 desse vídeo com toda certeza, ok? Ó, um beijo, a gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!